Você repete o Salmo 23, mas ainda vive na escassez. Por quê? Você declara com a boca: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas quando olha para a sua conta bancária, o que falta é tudo: paz, segurança, oportunidade, direção. Essa contradição entre o que se diz e o que se vive tem uma explicação, e ela está na mente. A verdade é que o Salmo 23 não é apenas um poema bonito, nem uma oração mística que garante bênçãos automáticas. Ele é, acima de tudo, uma declaração mental de fé absoluta, uma convicção interna de que, mesmo diante do caos, existe um suprimento constante e invisível guiando o caminho. Napoleão Hill, autor do clássico Pense e Enriqueça, afirmou com todas as letras: tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Isso significa que a chave da prosperidade não está no mundo ao seu redor, está no que você acredita ser possível. Agora pare e pense. Você diz: nada me faltará. Mas quando as contas chegam, sua mente grita: não tem como pagar. Você posta versículos de fé, mas vive alimentando o medo. Essa incoerência cancela a fé. Porque, como diz Provérbios 23, 7, assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. A sua realidade externa está apenas refletindo o que você imagina internamente. E aqui está o ponto central deste vídeo. Se a sua mente está programada para sobreviver, para faltar, para lutar o tempo todo, então sua vida continuará em escassez, mesmo que você repita versículos todos os dias. Por isso, hoje você vai aprender como transformar o Salmo 23 em uma mentalidade, como sair da repetição vazia para a convicção poderosa, como unir a fé bíblica com os princípios mentais revelados por Napoleão Hill. Esse vídeo não é sobre religião, é sobre realidade, é sobre a transformação que acontece quando você entende que Deus é fonte e que sua mente é a ponte. Quem domina a mente, domina a vida. E quem domina a vida, constrói riqueza. Prepare-se, porque a mudança começa agora. Você disse: 2. Nada me faltará. A verdade ignorada. Versículo base: O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Explicação poderosa. Esse versículo não é uma promessa mágica. É uma declaração de identidade mental. Se nada me faltará, não é uma crença profunda. É só frase vazia. O ChatGPT disse: O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Quantas vezes você já repetiu esse versículo? Agora, quantas vezes você realmente acreditou nele, no meio da luta, no fim do mês, quando as dívidas te cercaram? Esse versículo é um dos mais conhecidos da Bíblia, mas também um dos mais mal compreendidos. Ele não é uma promessa automática, como muitos pensam. Ele é uma declaração mental, uma postura interior de quem já se vê suprido antes mesmo de receber. Napoleão Hill ensinava que a fé é o estado da mente que permite que você transforme o invisível em visível. Isso significa que, se você apenas diz com os lábios, mas no seu íntimo está tomado por medo, dúvida e ansiedade, então essa declaração não tem poder. É como tentar colher sem plantar. Nada me faltará. Só tem força quando se transforma em crença sólida, inabalável. Não é sobre dizer que você confia. É sobre ser alguém que confia. É sobre alinhar pensamento, emoção e atitude com essa verdade. Quando você internaliza isso de verdade, sua mente começa a procurar soluções, criar oportunidades, atrair pessoas certas, acessar ideias novas. Mas se no fundo você ainda acredita que falta tudo para você, essa será a realidade que sua mente vai continuar criando. Como diz Provérbios 23, 7. Assim como imagina em sua alma, assim ele é. Se você imagina a falta, vive na falta. Se você imagina a abundância, vive em crescimento. Napoleão Hill chamava isso de autossugestão. O processo de repetir verdades
até que elas se enraizem no subconsciente. É isso que transforma um versículo em prosperidade. Não é mágica. É mente renovada. Então repita esse versículo sim, mas faça isso com consciência, com firmeza, com fé aplicada. Diga: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E repita até que sua mente aceite isso como verdade absoluta. Porque a partir do momento que sua mente crê, o mundo ao seu redor começa a se curvar. E o que era só frase vira realidade. Napoleão Hill escreveu: tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Essa frase carrega um poder tão grande quanto qualquer promessa bíblica. Ela diz, com todas as letras, que a mente é a fábrica da realidade. Agora pare e olhe para o Salmo 23. Ele não começa com uma súplica, nem com uma dúvida. Ele começa com convicção. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Percebe? Tanto Rio quanto Davi estão dizendo a mesma coisa, com palavras diferentes. A prosperidade não começa com um salário. Não começa com um milagre caindo do céu. Começa com a convicção interior de que você é suprido, guiado e abençoado. Napoleão Hill estudou centenas dos homens mais ricos e bem-sucedidos da história, e ele concluiu que todos eles tinham um ponto em comum. A mente deles já acreditava no sucesso antes de qualquer sinal no mundo externo. Essa é a conexão poderosa entre o Salmo 23 e os princípios de Hill. Quando você se vê como alguém em falta, você vive em falta. Mas quando você se vê como alguém suprido, mesmo que ainda não tenha tudo em mãos, você começa a caminhar em direção a essa realidade. É o que Jesus também ensinou quando disse: tudo é possível ao que crê. Ou seja, a mente que crê é a mente que atrai, que cria, que constrói. Napoleão Hill diria que essa fé é uma ferramenta prática, não uma ideia mística, mas uma estratégia mental. Você começa a imaginar a prosperidade. Depois, acredita nela. Depois age como quem já possui. E aí, o mundo responde. Você vê portas se abrindo. Vê pessoas novas cruzando seu caminho. Vê recursos surgindo de onde não esperava. Não porque o mundo mudou, mas porque sua mente mudou. E como Hill e a Bíblia ensinam, assim como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, o mundo externo é um reflexo da convicção interna. Você quer riqueza? Não comece pelo bolso, comece pela mente, porque é lá que a abundância nasce. O Salmo 23 não é uma súplica, não é um grito de desespero. É uma declaração mental de fé e convicção. Nada me faltará. Davi não está pedindo algo. Ele está afirmando uma realidade interior. Isso é poderoso, porque quem declara possui dentro de si a certeza de que aquilo já é verdade, mesmo que o mundo externo ainda não mostre. E é exatamente isso que Napoleão Hill chama de fé aplicada. Hill não falava de fé como algo passivo, mas como uma força mental ativa. Segundo ele, a pessoa de sucesso não espera ver para crer. Ela crê com tanta força que a realidade começa a se moldar à sua convicção. Você está entendendo? O salmista vive como alguém suprido, protegido, próspero, antes mesmo da provisão se manifestar. E isso é o que transforma o espírito da escassez em um espírito de abundância. Napoleão Hill dizia: a mente que acredita age como se aquilo que deseja já fosse real. E quando você age com essa fé, você não vive mais como um necessitado. Você vive como alguém que já recebeu. E aqui está o ponto-chave. Você vive como alguém próspero, ou como alguém que apenas deseja ser. Porque o que te aproxima da prosperidade não é o desejo, é a identidade mental. Quem deseja, espera. Quem crê, declara. Quem declara, manifesta. Você pode repetir 1000 vezes o Salmo 23. Mas se, no seu íntimo, você ainda acredita que falta tudo, então essas palavras são apenas um som vazio.
A prosperidade começa quando a mente assume o controle e decide viver como quem já tem, mesmo sem ver. Isso não é fingimento, é fé ativa. É o alinhamento entre pensamento, sentimento e atitude. Por isso, pare de viver como quem espera. Comece a declarar como quem já é. Como Davi, como os grandes que Rio estudou. Como quem entende que a realidade se curva à mente que domina. Nada me faltará. Essa não é uma frase, é um modo de viver. A escassez não começa no bolso. Ela começa na mente. É um vírus mental silencioso, que se espalha através de frases como: isso não é para mim. Minha vida sempre foi difícil. Eu nunca vou sair das dívidas. Eu nasci para lutar a vida toda. Essas frases, embora pareçam inofensivas, são declarações de escassez. São profecias autossabotadoras. Cada vez que você repete essas palavras, você fortalece uma realidade de limitação. Você está alimentando um sistema mental que contradiz completamente o Salmo 23. Pense comigo. Como você pode declarar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará pela manhã e à tarde, repetir: nunca vou conseguir sair dessa vida? Isso é contradição espiritual e mental. Napoleão Hill dizia que a mente não distingue verdade de mentira. Ela apenas responde ao que é repetido com emoção e convicção. Ou seja, se você repete crenças de escassez todos os dias, a mente grava. E sua vida segue o roteiro que a mente acredita ser verdade. Por isso, escassez é um vírus mental. E como todo vírus, precisa ser combatido com o antídoto certo. E qual é esse antídoto? Afirmações diárias baseadas na verdade, baseadas em fé, baseadas no Salmo 23. Substitua o isso não é para mim por eu sou filho do pastor, nada me faltará. Troque o minha vida é um caos por ele me faz repousar em pastos verdejantes. Deixe de lado o eu nasci para sofrer e diga: a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Essas declarações não são mágicas. Elas são reprogramações mentais conscientes. E se feitas com fé, emoção e constância, vão substituir os velhos padrões de escassez por uma nova estrutura mental de abundância. Você não precisa mais viver como escravo das suas crenças antigas. A mente pode ser reeducada e a fé pode ser treinada. Lembre-se, se sua mente muda, sua vida muda. E se sua vida muda, a realidade vai responder ao que você acredita. Comece hoje. Afirme o Salmo 23 com verdade. E destrua, um por um, os vírus da escassez que estavam te impedindo de prosperar. Prosperidade não é um lugar que você alcança, é um estado de consciência que você ativa. E essa verdade está tanto no Salmo 23 quanto nos ensinamentos de Napoleão Hill. Você já ouviu alguém dizer: eu quero ser rico, quero uma vida melhor. Mas essa mesma pessoa vive reclamando, se comparando, sentindo inveja e acreditando que nunca vai conseguir. Ela quer prosperidade, mas a mente dela ainda vive em escassez. Napoleão Hill já dizia: você não atrai o que deseja, você atrai aquilo que é. Ou seja, não é o seu querer que cria a realidade, é o seu estado mental, é o seu nível de consciência. No Salmo 23, o salmista não está tentando convencer a Deus. Ele está declarando quem ele é. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não há dúvida, não há medo, não há desespero. Há uma convicção interior de que já está tudo suprido. Isso é consciência de abundância. É viver com a certeza de que Deus já providenciou tudo. E é exatamente isso que Hill chamaria de fé aplicada. Agir, pensar e sentir como quem já é próspero, antes mesmo de ver com os olhos naturais. A grande maioria vive de fora para dentro. Espera ver o dinheiro na conta para se sentir seguro. Espera conquistar algo para então se sentir valioso. Mas quem vive assim, vive preso.
porque a mente está condicionada ao que falta, não ao que já é. Prosperidade verdadeira acontece quando você muda o seu nível de ser. Quando você acorda já grato, mesmo que ainda esteja no deserto. Quando você anda com postura de abundância, mesmo que os recursos pareçam escassos. Quando você declara com fé, nada me faltará. E começa a agir como alguém que já tem tudo o que precisa para crescer. Essa mudança interna gera uma resposta externa. A realidade começa a se reorganizar de acordo com a sua fé. Por isso, não tente apenas atrair prosperidade. Seja prosperidade. Pense, fale, caminhe, trabalhe e sirva como quem já é próspero. Essa é a chave. O Senhor é o seu pastor. A mente é o campo. A fé é a semente. Quem planta consciência de riqueza, colhe abundância todos os dias. Antes, ele acordava com medo, olhava para as contas e sentia o peso da dúvida. Tudo o que conseguia pensar era: não vai dar. Isso não é para mim. Deus me esqueceu. A mente dele era um terreno infértil, repleto de pensamentos de escassez, ansiedade e autossabotagem. Mesmo quando surgia uma oportunidade, ele não via. Mesmo quando alguém queria ajudar, ele desconfiava. Mesmo quando orava, era mais um pedido desesperado do que uma declaração de fé. Era um devedor, não apenas no bolso, mas também na alma. Mas então ele entendeu: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é apenas um versículo bonito. É uma identidade, é uma posição mental, é um código espiritual. E quando ele começou a viver, como se isso fosse verdade, tudo começou a mudar. Ele trocou frases de derrota por declarações de fé. Trocou o não consigo por está acontecendo. Começou a agradecer antes de receber. Começou a investir em si mesmo, mesmo com pouco. Passou a se ver como alguém confiável, abundante, merecedor. Essa mudança não foi apenas emocional, foi espiritual e prática. As pessoas começaram a notar algo diferente. Ele falava com mais certeza, trabalhava com mais presença, estava mais disposto, mais grato, mais aberto. E como diz Napoleão Hill, quando a mente está pronta, as oportunidades aparecem. Portas começaram a se abrir, convites chegaram, ideias novas surgiram. E o que antes era dívida virou direção. O que antes era medo virou movimento. Hoje, ele é alguém confiável. Não apenas no crédito financeiro, mas no crédito espiritual. Porque Deus confia em quem acredita. E o universo responde a quem vive, como quem já tem. Essa é a diferença entre viver como um devedor e viver como um próspero. Tudo começa na mente. Quem domina os pensamentos transforma a realidade. Quem crê em nada me faltará, caminha com abundância, mesmo no vale. Todos os dias, milhares repetem o Salmo 23. Mas poucos vivem como se ele fosse verdade. Se você quer aplicar esse salmo como uma chave real de prosperidade, pare de tratá-lo como um pedido e comece a usá-lo como uma declaração de identidade. Em vez de simplesmente dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Diga com convicção: porque o Senhor é o meu pastor, eu vivo em abundância. Eu sou cuidado. Eu sou suprido. Pegue esse versículo e reescreva com seu nome. Gilvan, o Senhor é o seu pastor. Gilvan, nada te faltará. Transforme o texto em um compromisso diário com sua nova mente. Leia em voz alta, todos os dias, de preferência pela manhã. E aqui entra Napoleão Hill. Ele ensinou que a fé sozinha não basta, é fé aplicada. Aquela que se expressa em palavras, atitudes e decisões. Use a autossugestão para reprogramar sua mente. Crie afirmações baseadas no Salmo 23. Afirme com firmeza: minha mente é próspera. Tudo coopera para minha abundância. Eu ando por caminhos de provisão. Mesmo no vale, há suprimento. Repita, todos os dias, até sua mente acreditar. E quando ela acreditar,
tudo ao seu redor será obrigado a obedecer. O segundo princípio é propósito definido. Não basta crer que nada faltará. Você precisa saber para onde está indo. O Salmo fala de direção. Guia-me pelas veredas da justiça. Ou seja, prosperidade real não é sorte, é caminho. E só caminha quem tem clareza. Então defina o seu propósito. Escreva onde quer chegar. Ore com clareza. Haja com intenção. Não viva mais no automático. Não declare bênçãos com a boca e pense em derrota na mente. Alinhe tudo. Seja intencional. Seja fiel ao que você crê. Lembre-se, o Senhor é o seu pastor. Mas você precisa se comportar como uma ovelha que confia, que obedece, que caminha. Declare. Reescreva. Programe sua mente. A prosperidade não começa no bolso. Começa no espírito e transborda para a vida de quem aplica.